Fala família, bem-vindos ao canal Vitrine Política. Eles não têm medo da mentira, eles têm medo de você descobrir a verdade. Aqui não existe narrativa pronta, não existe neutralidade conveniente, existe análise, confronto e exposição dos fatos que muitos preferem manter longe dos holofotes. Enquanto a velha mídia escolhe o que você pode ou não saber, nós escolhemos questionar, escolhemos investigar, escolhemos falar. Se você está cansado de manipulação, de blindagens seletivas e do jogo de poder acontecendo nos bastidores, você está no lugar certo. Aqui a verdade incomoda, aqui o sistema é confrontado, aqui o povo tem voz. Então se inscreve, ativa o sino e compartilha, porque quando a informação circula, o controle enfraquece. Isso é Vitrine Política, e aqui a verdade não se negocia. E essa notícia vem diretamente de Santa Catarina, com Deltan Dallagnol. Toffoli prepara golpe na segunda turma do STF para soltar Vorcaro. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo. E vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Tudo pra soltar Vorcaro. Dias Toffoli prepara um golpe na segunda turma do STF. Alerta máximo. Tá sendo preparado um golpe na segunda turma do STF, gente, pra soltar o Vorcaro. E quem que tá no centro aí desse golpe, hein? Dias Toffoli. Eu vou te explicar agora a manobra que tá sendo montada nos bastidores. Fica aqui comigo. Olha aqui essa piada que a Mariana Muniz fez no jornal O Globo, gente. Olha que piada. Toffoli diz a interlocutores que não está impedido de julgar a decisão de Mendonça sobre a prisão do Vorcaro. Toffoli, gente, não é suspeito, não é impedido para julgar o Master. O Master relacionado ao resort Itaiaiá, que teria pago 35 milhões de reais. Ah, só pode ser piada isso aí. Só que não é assustador na verdade. Segundo a reportagem, o Toffoli tá dizendo aí, gente, nos bastidores que ele vai participar do julgamento. Não tá em são juízo. Ou é a gente que é feito de otário todo dia? Como assim ele vai participar do julgamento? Toffoli foi expulso do caso Master. Ele perdeu a relatoria. Ele teve que sair às pressas depois de semanas de desgastes porque ele é sócio da Maridit, que teria recebido 35 milhões de reais do Vorcaro. Toffoli é suspeito, é impedido, ele não pode julgar esse caso coisa nenhuma, envolvendo alguém com quem ele tinha sociedade empresarial. Mas olha a cara de pau. Toffoli está usando uma nota do próprio STF de 12 de fevereiro que diz não haver suspeição ou impedimento. Uma nota institucional de blindagem que os próprios ministros emitiram dentro da negociação para ele abandonar a relatoria do caso Master. E agora vem o golpe que está sendo preparado. A segunda turma tem 5 ministros: Mendonça, Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux. Se o Toffoli votar, ele pode formar maioria com Gilmar Mendes e Nunes Marques para soltar Vorcaro. Seriam 3 votos contra 2. 2 votos de Mendonça e Fux por manter a prisão e 3 para soltar. Mas tem outro cenário igualmente perigoso. Mesmo que o Toffoli não vote por pressão da sociedade, se Gilmar e Nunes Marques votarem para soltar e Mendonça e Fux votarem para manter a prisão, nós temos um empate de 2-2. E empate favorece o réu. Vorcaro sai livre. Por isso nós precisamos ficar alertas, fazer barulho, pressão pública em 2 frentes. Primeira, Toffoli não pode votar, ele é suspeito, é impedido, ele era sócio da empresa que recebeu milhões do Vorcaro. Qualquer voto dele é nulo. Pior que isso, é um absurdo, é tirania, é crime de responsabilidade, porque a lei de crime de responsabilidade prevê impeachment para ministro que vota quando é impedido. Segundo ponto, Nunes Marques precisa votar pela manutenção da prisão. Porque se ele e Gilmar votarem juntos para soltar, aí Vorcaro fica livre. Gente, em Gilmar não adianta colocar nossas esperanças, porque de onde não se espera nada, é dali que não sai coisa nenhuma. E de Gilmar não dá para esperar nada. Já em Nunes Marques, ele é alguém que pode ser convencido. A votação começa dia 13 de março no plenário virtual. É questão de dias, gente. A gente tá no dia 6. Tô falando dia 13, daqui a 7 dias. E se esse golpe acontecer, todas as investigações de Mendonça vão por água abaixo. Vorcaro solto, provas anuladas, Moraes e Toffoli blindados. Volta a estaca zero. Isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer barulho, precisamos cobrar, precisamos que Toffoli se declare impedido publicamente e que Nunes Marques vote pela prisão.
Por acaso alguém acredita aí que Toffoli, que era sócio em empresa que recebeu milhões ao Vorcaro, vai julgar de forma imparcial? É piada, né, gente? Compartilhe então esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Viana quer convidar Dino à CPMI do INSS para explicar decisão sobre Lulinha. Ministro determinou na noite de quinta-feira a suspensão das quebras de sigilo bancário e fiscal aprovadas pela comissão. Senador diz que convite busca diálogo entre poderes. O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, quer que o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal compareça ao Congresso Nacional para explicar a decisão de suspender a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, aprovada pela comissão. Viana disse nesta sexta-feira, em nota no X, que apresentará o pedido na comissão convidando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para comparecer à CPMI e prestar esclarecimentos institucionais sobre os fundamentos da decisão que suspendeu medidas investigativas aprovadas pela comissão. Por ser um convite, Dino poderá recusá-lo. De acordo com o presidente da CPMI, a iniciativa tem caráter institucional e busca promover diálogo entre os poderes da República diante dos impactos diretos que essa decisão produziu sobre os trabalhos da investigação parlamentar. Caso o convite seja aceito, será uma oportunidade importante para esclarecimento público e para fortalecimento das instituições. Caso não seja possível a presença, o Congresso Nacional terá cumprido seu dever de buscar esse diálogo institucional, disse Viana. O ministro Flávio Dino determinou na noite de quinta-feira a suspensão das quebras de sigilo bancário e fiscal aprovadas pela CPMI do INSS. A decisão anula a validade da votação realizada em 26 de fevereiro, quando dezenas de requerimentos foram aprovados em bloco, sem análise individualizada. Entre os atingidos pela medida está Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. Dino afirmou, embora CPIs e CPMIs tenham poder para determinar a quebra de sigilo, ao exercer essa atribuição, assumem papel semelhante ao de um juiz. Por isso, devem observar os mesmos deveres de um magistrado, o que exige fundamentação técnica para cada investigação e votação caso a caso. Na decisão, o ministro comparou a atuação da comissão ao funcionamento de um tribunal e afirmou que nenhum órgão pode determinar a quebra de sigilo de cidadãos por meio de decisões simbólicas ou baseadas em uma espécie de olhômetro. Dino disse que a ausência de procedimentos adequados com a apresentação do caso, debate o registro de votação individual pode criar nulidade jurídica. Ninguém deseja que uma investigação parlamentar de tamanho relevo se transforme apenas em um vídeo de internet úteis em campanhas políticas e eleitorais, mas destituídos de validade na perspectiva jurídica, escreveu o ministro. O presidente da CPMI, senador Carlos Viana, criticou a liminar e afirmou receber a decisão com indignação republicana. Em nota, o parlamentar declarou que a votação em bloco é prática consolidada no Congresso Nacional. Segundo ele, o procedimento já foi utilizado em colegiados como a CPI da pandemia e a CPMI do 8 de janeiro para garantir celeridade aos trabalhos diante dos prazos limitados das investigações. Viana afirmou ainda que a validade do procedimento foi ratificada pela presidência do Congresso, exercida pelo senador Davi Alcolumbre. Para o senador, a suspensão das quebras de sigilos afeta o equilíbrio entre os poderes e se dá no momento em que a investigação sobre desvios de recursos de aposentados e pensionistas do INSS avançava sobre estruturas centrais do esquema investigado. A decisão de Dino não interfere em outras frentes de investigação. Em fevereiro de 26, o ministro André Mendonça, também do STF, autorizou a quebra de sigilo de Fábio Luiz Lula da Silva, a pedido da Polícia Federal. A informação foi publicada em 23 de fevereiro pelo Drive.
exclusiva do poder para assinantes. Nesse caso, a medida permanece válida por ser determinada no âmbito de um inquérito policial, com justificativa específica, diferentemente do procedimento adotado pela CPMI. A decisão de Dino aplica-se a todos os alvos da votação realizada em 26 de fevereiro. O ministro utilizou o princípio de litisconsórcio unitário, segundo o qual a decisão judicial deve ser uniforme para todos envolvidos no mesmo ato processual. O objetivo é evitar o chamado efeito multiplicador de novos recursos. Segundo Dino, seria incompatível com o princípio da não contradição, que o mesmo ato fosse considerado nulo para alguns investigados é válido para outros. O ministro afirmou que a CPMI do INSS poderá realizar novas deliberações desde que respeite o devido processo legal e analise os pedidos de forma individualizada. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.